pedir, irmãos e irmãs, podem assentar. Bom, nós estarmos na casa do Senhor para adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 21. Você deixa ela aberta porque nós vamos ler alguns textos, algumas partes desse capítulo. Na verdade, vamos ler o capítulo quase todo, mas a gente vai lendo de uma forma mais controlada, para eu poder ter um controle e a gente também ter um dinamismo melhor aqui. É interessante que, eu não sei se vocês lembram o título da lição de hoje. Sem olhar na revista, não vai meter 7 para cima de mim não. Qual é o título da lição de hoje? O que contamina também nos destrói, exatamente. E é interessante que eu não sei se vocês já perceberam, a gente tem um grande problema, que é o problema da contaminação. Se você pegar um copo de água e pingar um veneno ali dentro, né, sem cor aparente, ela vai estar lá, mas com uma única gota de veneno você contamina aquele copo de água todo. A aparência vai continuar bonita. A transparência provavelmente continuará a mesma. Mas a contaminação já aconteceu. Você pingou o veneno, acabou. Aquela água está imprópria para consumo. Pois é, irmãos, o perigo da contaminação é justamente esse. Ela nem sempre é percebida imediatamente, mas os seus efeitos aparecem inevitavelmente. Foi exatamente isso que aconteceu com o Judá. E você provavelmente, foi o texto da lição de hoje, né? O título da lição de hoje, já está. E o texto também. Mas foi exatamente isso que aconteceu com Judá. Por fora ainda havia templo, ainda havia sacerdotes, ainda havia sacrifícios, ainda havia religião, mas por dentro o pecado já havia contaminado os seus corações, o pecado havia contaminado a nação. E quando a contaminação chegou ao seu limite, veio então a espada do juízo de Deus. E Ezequiel capítulo 21 nos ensina uma verdade séria: o que nos contamina também nos destrói. Mas para a gente entender um pouco melhor a força dessa mensagem, a gente precisa olhar para dentro do texto e entender o contexto sociocultural que esse texto foi escrito. A gente já vem falando sobre Ezequiel há algum tempo e você sabe que Ezequiel profetiza nos últimos dias do reino de Judá. Você também vai saber e vai lembrar das aulas da primeira lição até hoje, que parte do povo já estava exilada na Babilônia, mas Jerusalém ainda permanecia de pé. Muitos acreditavam que Deus jamais permitiria a queda da cidade, porque ali estava o templo. E as pessoas valorizavam o templo. O povo tinha religião, mas o povo não tinha arrependimento. O povo tinha um local de reunião, mas o seu coração já não estava ali. Tinha rituais, mas não tinha santidade. Tinha aparência de fé,
mas o coração daquelas pessoas estavam distantes do Senhor. Por isso Deus anuncia que a sua espada seria desembainhada contra Jerusalém. E esse juízo não surgiu de repente. Se você lembrar, alguns domingos atrás, eu falei de Deuteronômio e de Levítico. E se você voltar alguns séculos atrás, você vai ver Deus já alertando o povo por meio da lei, lá em Levítico 26 e lá em Deuteronômio 28, e o Senhor, havia avisado que a persistência do pecado teria disciplina. Espada, invasão e exílio. Exatamente o que nós estamos estudando hoje. Era apenas um instrumento. O verdadeiro problema daquele povo era o pecado. O verdadeiro problema daquele povo é que eles tinham até uma forma muito bonita, mas o pecado já havia tomado conta deles. E ao olharmos para esse capítulo, nós descobrimos que essa verdade continua atual para a igreja hoje. O que nos contamina também nos destrói. E aí você pode perguntar assim, pastor, por que o que nos contamina também nos destrói? E eu vou convidar você para a gente ler os versos de 1 a 7 alternadamente. Diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor dizendo: vamos combinar um negócio. A leitura de forma alternada, eu leio um versículo, vocês leem junto o outro. Ah, tá. O erro é de Filipe, como sempre. Tá gravando, não? É brincadeira. Não, Filipe não erra sempre. Não erra sempre. Vamos lá, vamos de novo. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: dize a terra de Israel, assim diz o Senhor, eis que sou contra ti, tirarei a minha espada da bainha e eliminarei do meio de ti tanto o justo como o perverso. Saberão todos os homens que eu, o Senhor, tirei da bainha a minha espada, jamais voltará a ela. Quando te perguntarem, por que suspiras tu? Então dirás, por causa das novas. Quando elas vêm, todo o coração desmaia, todas as mãos se afrouxam, todo o espírito se angustia e todos os joelhos se desfazem em água. Eis que elas vêm e se cumprirão, diz o Senhor Deus. Porque aquilo que nos contamina também nos destrói, porque a contaminação é percebida por Deus. Nos primeiros versículos, Deus fala de um fogo que consumia. E a mensagem é clara: nada escapa aos olhos do Senhor. Nada escapa aos olhos do Senhor. Durante anos, o povo tentou viver como se Deus não estivesse vendo. Ignoravam os profetas, ignoraram os alertas, ignoraram a palavra, mas Deus continuava
vendo tudo, sobre tudo e sobre todos. Irmãos, podemos esconder pecados das pessoas, podemos esconder pecados das famílias, podemos esconder pecados da igreja, mas nunca poderemos esconder os pecados de Deus. A disciplina espiritual começa quando eu e você conseguimos entender que vivemos diariamente diante dos olhos do Senhor. Antes que o pecado destrua a nossa vida, Deus já o percebeu. Mas Deus não apenas vê a contaminação, Ele também age contra ela. E aí nós temos então uma segunda resposta. Por que que aquilo que nos contamina também nos destrói? E aí a gente vai ler alternadamente do versículo 8 ao 17. E diz assim, ó: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: afiada para a matança, polida para reluzir como relâmpago, Israel diz: alegremo-nos, o cetro do meu filho despreza qualquer outra madeira. Grita e geme, ó filho do homem, porque ela será contra o meu povo, contra todos os príncipes de Israel. Eles, juntamente com o meu povo, estão entregues à espada. Dá, pois, pancadas na tua coxa. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza e bate com as palmas, uma na outra. Duplique a espada o seu golpe, triplique-o a espada da matança, da grande matança que os rodeia. Ó espada, vira-te com toda a força para a direita, vira-te à esquerda para onde quer que o teu rosto se dirigir. Pois é, se num primeiro momento nós vemos que a contaminação é percebida por Deus, agora nós conseguimos enxergar e responder a nossa pergunta: por que o que nos contamina também nos destrói? Porque a contaminação é disciplinada por Deus. O pecado é disciplinado por Deus. E aqui vemos Nabucodonosor avançando contra Jerusalém. Humanamente parece uma figura de guerra e falando de espada e disso e daquilo, mas Deus revela que está governando toda a situação. Deus revela que está governando todos os atos daquele reino e daquele governo. Nada estava acontecendo por acaso. O acaso não vai te proteger, como diz a música. O Senhor estava disciplinando o seu povo. A disciplina divina não é um sinal de abandono, é um sinal de amor. Deus ama e por isso Ele disciplina. Deus disciplina aqueles que pertencem a Ele. Às vezes o Senhor permite que as crises aconteçam nas nossas vidas para nos despertar, para nos acordar. Às vezes as lutas são permitidas por Deus para fazer com que a gente se aproxime mais do Senhor. Às vezes, Deus remove aquilo em que confiamos para nos ensinar que nós só devemos confiar nele.
A disciplina dói, mas produz arrependimento. A disciplina dói, mas produz santidade. A disciplina dói, mas produz restauração. Isso nos leva então a um outro ponto. Entender que essa contaminação também é julgada por Deus. Espada afiada, espada preparada, polida, desembainhada, pronta para executar o juízo divino. E agora nós vamos ler dos versos 18 até os versos 27, até o verso 27, para entendermos e por que aquilo que nos contamina também nos destrói à luz da palavra de Deus. E o verso 18 vai dizer assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, tu pois, ó filho do homem, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, vocês, indica o caminho para que a espada chegue a Rabá dos filhos de Amon, a Judá e a Jerusalém, a fortificada. Caiu-lhe o oráculo para a direita sobre Jerusalém, para dispor os arietes, para abrir a boca com ordens de matar, para lançar gritos de guerra, para colocar os arietes contra as portas, para levantar terraplenos, para edificar baluartes. Portanto, assim diz o Senhor Deus, visto que me fazeis lembrar da vossa iniquidade, descobrindo-se as vossas transgressões, aparecendo os vossos pecados em todos os vossos atos, e visto que me viestes à memória, sereis apreendidos por causa disso. Assim diz o Senhor Deus, tira o diadema e remove a coroa. O que já não será o mesmo, será exaltado o humilde e abatido o soberbo. Mesmo em meio ao juízo, Deus aponta para uma esperança ainda maior. Porque apesar da contaminação ser percebida por Deus, apesar da contaminação ser julgada por Deus, apesar da contaminação ser disciplinada por Deus, a contaminação também é e foi vencida por Deus. No versículo 27, a gente vai ler: ruína, ruína, as ruínas a reduzirei e ela já não será, até que venha aquele a quem ela pertence de direito, a ele a darei. Até que venha aquele a quem ela pertence de direito. De quem Ezequiel está falando? Ezequiel está fazendo uma referência ao rei prometido, ao Messias,
ao Senhor Jesus Cristo, o trono seria abalado, a coroa seria removida, mas Deus não havia abandonado o seu povo. O rei viria, e esse rei pisaria nesse mundo para restaurar aquilo que o pecado destruiu. Por isso, a contaminação do pecado, a contaminação do erro é vencida por Cristo. O pecado destrói, Cristo veio para restaurar. O pecado condena, Cristo perdoa. O pecado afasta, mas Cristo nos reconcilia com o Pai. A espada do juízo que deveria cair sobre nós, caiu sobre Cristo na cruz. Por isso, há esperança para todo pecador arrependido. E ao observarmos então Jerusalém, percebemos que estamos olhando para um espelho da nossa condição. Todos nós lutamos contra o pecado. E eu não vou pedir para você dizer amém, porque essa é uma realidade. Todos nós enfrentamos tentações. Também é uma realidade. Todos nós temos áreas dos nossos corações que precisam ser constantemente submetidas ao Senhor. O problema de Judá, meu irmão e minha irmã, continua sendo o problema da humanidade hoje. Muitas das vezes toleramos aquilo que Deus já mandou a gente abandonar. Muitas das vezes a gente insiste naquilo que Deus já falou que não quer que a gente faça. Brincamos com aquilo que Deus já mandou mortificar. E esquecemos que aquilo que nos contamina também nos destrói. Mas aí entra a graça de Deus. O pecado não tem a última palavra. Jesus Cristo veio para resolver o problema que nós não conseguimos resolver. Ele viveu sem pecado, Ele cumpriu perfeitamente a lei, Ele morreu em nosso lugar, Ele ressuscitou ao terceiro dia e hoje oferece perdão, e hoje oferece reconciliação, e hoje oferece nova vida. O sangue de Cristo continua sendo poderoso para purificar o pecador arrependido. Aquilo que o pecado destruiu, Cristo pode restaurar. Aquilo que o pecado contaminou, Cristo pode purificar. Aquilo que o pecado matou, Cristo pode vivificar. E diante dessas verdades, como nós devemos viver então? Em primeiro lugar, meu irmão e minha irmã, examine o seu coração diariamente. Não espere o pecado crescer. Peça ao Senhor que revele as áreas que precisam ser tratadas na sua vida. Em segundo lugar, leve a disciplina espiritual a sério. Ore, leia a palavra, participe dos cultos, cultive comunhão com Deus e com seus irmãos, seja um crente fiel. As disciplinas espirituais são meios pelos quais Deus fortalece os seus filhos. Deus fortalece a sua igreja. Em terceiro lugar, receba a correção de Deus com humildade. Quando Deus confrontar você através da sua palavra, não endureça o seu coração. Arrependa-se e volte-se a Ele. E quarto lugar, corra para Cristo todos os dias. Nossa esperança não está na nossa força. Nossa esperança está em Cristo. Somente Ele pode guardar o nosso coração da contaminação do pecado. Porque, às vezes, a gente não percebe que o copo de água está envenenado. E a gente bebe. Mas isso tudo nos conduz à verdade final dessa mensagem. O copo de água limpa, lembram?
À primeira vista tudo parece perfeito, mas basta uma única gota de veneno para contaminar a água que está no copo. A aparência continua a mesma, mas a realidade já é outra. Foi isso que aconteceu com Judá. Ainda havia tempo, ainda havia culto, ainda havia religiosidade, mas o pecado já havia contaminado o coração daquele povo. E aquilo que os contaminou, também os destruiu. A grande lição de Ezequiel 21 é que Deus não trata o pecado como algo pequeno. Ele percebe a contaminação, ele julga a contaminação, ele disciplina a contaminação, mas pela sua graça, ele também providenciou um Salvador para vencer a contaminação, para vencer o pecado. Por isso, a pergunta que fica não é sobre Jerusalém, ou na verdade as perguntas que ficam, elas são sobre nós. Existe alguma área do meu e do seu coração que está contaminado e precisa ser entregue a Cristo? Existe algum pecado sendo tolerado? Existe alguma disciplina espiritual que ainda não foi abandonada? Ou existe alguma disciplina espiritual que você abandonou? Existe alguma área da sua vida que precisa de arrependimento? Hoje o Senhor convida a mim e a você a abandonar tudo aquilo que contamina e correr para aquele que purifica, porque somente Cristo pode fazer limpo o que o pecado tornou impuro, tornou sujo. Hoje é dia de restauração, hoje é dia de perdão, hoje é dia de você sair daqui diferente, porque o Senhor está aqui oferecendo perdão àqueles que estão contaminados pelo pecado. Mas pastor, nem parece. Uma única gota de veneno pode contaminar um copo inteiro. Um único pecado contaminado, um único pecado tolerado, pode contaminar uma vida inteira. Mas uma vida entregue a Cristo pode ser completamente restaurada pela graça de Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde sempre, e que sejamos sempre homens e mulheres, cheios e cheios do Espírito Santo. Uma vida entregue a Cristo pode ser completamente restaurada pela graça de Deus, a qualquer instante e a qualquer momento. Amém.